O emprego dos verbos irregulares nem sempre é fácil. Aprender como o verbo é formado durante a conjugação pode ajudá-lo no domínio deste conteúdo. Esta é a aula perfeita para você tirar suas dúvidas e praticar. Já deixa seu gostei, se inscreva e venha para a aula. Olá, estudantes! Hoje vamos falar sobre verbos irregulares, cujo aprendizado pode ser um desafio. Mas, para dominar esta classificação, lembre-se que o verbo é formado por uma parte fixa chamada radical, seguida das suas terminações. Primeira conjugação, ar. Nós temos aí, por exemplo, o verbo cantar. Na segunda conjugação, verbo vender. Ir na terceira conjugação, verbo partir. Isolando as terminações, teremos o radical. Observem a tabela ao lado para tirar as dúvidas. Vamos observar a tabela no presente e no pretérito perfeito. Eu tenho a conjugação do verbo cantar da primeira conjugação. A parte que está destacada refere-se ao radical e a outra parte seria as terminações. Observem que eu tenho uma sequência, um modelo que não se altera durante a conjugação. Canto, cantei. Cantas, cantaste. Canta, cantou. Cantamos, cantamos. Cantais, cantastes. E cantam, cantaram. Observem que isso acontece porque o verbo é regular. O radical não se altera. E suas terminações seguem o modelo, o paradigma da conjugação a que pertence. Já o verbo irregular sofre alterações no radical ou conservam o radical, mas as terminações não seguem o modelo da conjugação a que pertence. Observem, por exemplo, o verbo estar. Eu estou. Eles estão. Ou pode ocorrer ambas as situações. Veja o verbo trazer. O radical é traz, mas durante a conjugação ficaria eu trouxe. Observaram esta mudança? Vamos conjugar o verbo ouvir para poder ver esta diferença. Observem que o radical, ele não segue totalmente todas as pessoas. Há uma alteração na primeira pessoa. Eu ouço, ok? No presente. No pretérito perfeito, eu ouvi. As outras conjugações, elas conservam o radical, mas há alterações nas suas terminações. Alguns verbos têm as duas possibilidades de conjugação, tanto regular quanto regular. São chamados verbos abundantes, que ocorre no particípio. Mas, Roseli, o que é particípio? Vamos aprender sobre isso a seguir. O particípio é uma das formas nominais do verbo. Na língua portuguesa, o particípio pode ser usado na formação dos tempos verbais compostos, como pretérito perfeito composto, e em locuções verbais que indicam estado ou resultado de uma ação. Existem duas formas de particípio, que seria o particípio regular e o particípio irregular, que acabamos de aprender as suas diferenças, ok? O particípio irregular é formado geralmente pela adição das terminações ado no final para os verbos da primeira conjugação e ido para os verbos da segunda e terceira conjugação. Vamos colocar exemplos para ficar melhor a visualização. O particípio irregular do verbo falar, por exemplo, é falado. E do verbo comer é
comido. Por outro lado, o particípio irregular não segue essa regra de formação e apresenta formas próprias. Exemplos podemos citar: escrito, do verbo escrever, ou visto, do verbo ver, feito, do verbo fazer. As formas regulares terminadas em ado são empregadas na voz ativa, com os auxiliares ter ou haver. E os particípios irregulares são usados na voz passiva, com os auxiliares ser ou estar. Por exemplo, disse: tenho comido, regular. Ou a carta foi escrita, transferindo a frase aí para a forma irregular. Conjugando-se um verbo no presente, no pretérito do indicativo, já é possível saber se o verbo é regular ou irregular. Agora vamos para a parte que todos nós gostamos, que é a prática. Vamos fazer alguns exercícios. Primeiro exercício: complete as frases com o particípio regular ou irregular dos verbos entre parênteses. Use o auxiliar adequado, ok? Lembrando que os verbos regulares são usados na voz ativa com os auxiliares ter ou haver, e os irregulares na voz passiva com os auxiliares ser ou estar. Vamos à primeira questão. Ela já o almoço quando você chegou, verbo comer. Número 2, nós um bolo delicioso para a festa, verbo fazer. Eles o filme antes de lerem o livro, verbo ver. Você a janela hoje de manhã, o verbo abrir. E número 5, o carro foi recentemente, verbo pintar. Tempo para você responder. Vamos conferir as respostas? Será que você acertou? Número 1, ela já tinha comido o almoço quando você chegou, usando o verbo ter na forma regular. Nós fizemos um bolo delicioso para a festa, utilizando o verbo fazer na forma do pretérito perfeito. Eles tinham visto o filme antes de lerem o livro, também usando o auxiliar ter na forma regular. Você, a janela hoje de manhã, você tinha aberto a janela hoje de manhã. E o número 5, o carro foi pintado recentemente, utilizando a forma irregular. Segunda atividade, identifique a questão gramaticalmente incorreta quanto à forma verbal no particípio. Número 1, as luzes estão acesas. Número 2, o motorista tinha soltado o volante. Número 3, havia expulsado o chefe da sua casa. Número 4, a conta foi pagada pelo irmão. Número 5, tenho aceitado dinheiro dos meus amigos. Tempo para você responder. Vamos conferir as respostas. Número 1, as luzes estão acesas. A questão está correta, eu estou utilizando
o verbo no particípio irregular. Estão acesas. Número 2, o motorista tinha soltado o volante utilizando o verbo auxiliar ter no particípio regular. Número 3, havia expulsado o chefe de sua casa. Havia, utilizando o verbo no particípio regular. A conta foi pagada pelo irmão. Esta questão não está correta, porque a conta foi paga. Eu teria que passar esta frase para a forma irregular, ok? Tenho aceitado dinheiro. As duas formas eu posso utilizar tenho aceitado, empregando a forma regular na voz ativa, e foi aceito, utilizando a forma no particípio irregular.